Boa noite, eu sou o Wellington, pregador da Palavra de Deus, a Bíblia, teólogo, estudante da Bíblia, né? E vivo de maneira, ou pelo menos tento de viver de maneira que agrada a Deus ou conforme aquilo que a Bíblia ensina. Hoje eu vou fazer o segundo vídeo sobre a série O que significa ser filho de Deus. Então hoje nós vamos fazer a parte 2, que é como se tornar filho de Deus. Já falamos no primeiro vídeo o que é ser filho de Deus, e hoje nós vamos dar ênfase sobre como se tornar ou como ser filho de Deus. Agora, antes de falarmos diretamente sobre como ser filho de Deus, precisamos relembrar, lá no primeiro vídeo falamos sobre isso, o porquê sermos filhos de Deus. Nós já dissemos no primeiro vídeo, na parte 1, que nem todos são filhos de Deus, todas as pessoas são criaturas de Deus, mas conforme João 1,12, somente aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. E por que precisamos receber a Cristo nos nossos corações, aceitá-lo como Senhor e Salvador e vivermos de forma que lhe agrada, vivermos de acordo com aquilo que a Bíblia ensina? Porque Romanos 3:23 nos ensina que todos pecaram. E como todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, foram desconectados do céu. Então a pessoa, sem passar pelo processo de arrependimento, sem passar pelo processo de recebimento de Jesus Cristo em suas vidas, sem passar pelo processo de renovação de suas vidas, não tem condições de ir para o céu ou de se tornar filho de Deus. Somente assim a pessoa pode, então, voltar a estar conectada com Deus de maneira que agrada a Deus. Porque todas as pessoas, independente do seu credo, independente de ser feitos filhos de Deus, de ter recebido a Jesus Cristo, podem falar com Deus. E Deus escuta todos. Agora, a questão de se Deus vai atender e vai dar atenção ao que alguém pede ou lhe procura, sem que essa pessoa se preocupe em fazer a vontade de Deus ou agradar a Deus, aí é outra história. Então, Deus escuta todo mundo? Escuta. Deus sabe tudo o que acontece no mundo e sabe o que acontece individualmente na vida de cada um e na mente e no coração de cada um. Deus conhece a todos. Deus é onipresente, onipotente e onisciente, ou seja, sabe tudo. Mas mesmo assim, Deus ele vai dar atenção e atender aos seus filhos, aqueles que se preocupam em fazer a sua vontade, em viver conforme os ditames que ele deixou escrito na sua palavra, a Bíblia. Então a Bíblia é que traz a verdade e nos orienta sobre o caminho que precisamos seguir para nos encontrarmos com Deus. Como falamos no primeiro vídeo, na parte 1, essa vida aqui é apenas um estágio passageira e a vida eterna nós vamos ter de acordo à forma que nós vivemos aqui. Então, esse estágio, enquanto nós vivemos nessa forma material limitada até os nossos 70, 80, 90, alguns pouquíssimos ultrapassam 100, mas de maneira muito debilitada, essa vida aqui é apenas um estágio durante esse período que a gente vive. Então, a vida eterna, o nome está dizendo eterna, é para sempre, é que a vida é verdadeira. E a forma com que nós vamos vivê-la aqui que é definido. Tá? Então, João, no seu capítulo de número 3, a palavra de Deus diz, narra o encontro de Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga, era um religioso respeitado. A sinagoga naquela época era a instituição, fazia parte da instituição religiosa dos judeus, era como se fosse a igreja, um local que as pessoas se encontravam. O templo ele estava num nível superior
né? Então o templo era como se fosse uma central de toda a religião, mas onde as pessoas se encontravam para discutir, para debater sobre a palavra de Deus, que era chamada de lei, eram nas sinagogas. E Nicodemos era um dos principais ali da sinagoga. Ele sabia sobre Jesus Cristo, estava ouvindo sobre o que Jesus Cristo fazia na sua vida, no seu ministério de salvação do homem, né? Sobre a sua caminhada como Cordeiro de Deus que veio a esse mundo para nos tirar do pecado. E ele, ouvindo as palavras de Jesus Cristo, aqui e acolá, nos discursos de Jesus Cristo, nas suas pregações, e ouvindo o que o povo falava, vendo os milagres que Jesus fazia, ele ficou em dúvida realmente. Então eu fui procurar Jesus Cristo de noite, não foi de dia, porque de dia todo mundo ia ver e ele ia ficar meio desmoralizado, já que ele era um chefe, né, um dos principais ali da religião judaica, nas sinagogas. Então ele chegou a Jesus Cristo à noite, João capítulo 3 nos narra isso, e quando Jesus Cristo o viu, logo ele indagou sobre o que Nicodemos queria, e Nicodemos já começou chamando de rabi, quer dizer mestre, já reconhecendo que Jesus Cristo estava num nível superior. E Jesus Cristo, então, imediatamente conhecendo o propósito do seu coração, a sua dúvida, que era como ir para o céu, como a religiosidade, a doutrina podia levar um homem para o céu, e se ele, de fato, da maneira com que ele vivia, da maneira que ele praticava a sua religião, se ele estava apto a ir para o céu, uma vez que já era um homem velho, então estava preocupado com a sua morte, que devia estar chegando, e não tinha certeza da salvação. Então Jesus Cristo virou para ele e disse: Nicodemos, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, quiçá de entrar no reino de Deus. Não pode nem ver, que dirá entrar. Então Nicodemos ficou em dúvida, falou: mas Rabi, como pode um homem já sendo velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus Cristo explicou para ele que o novo nascimento não é assim. Não é o nascimento natural, não é o nascimento biológico. É o nascimento da renovação do caráter, da renovação da alma, da renovação das crenças, da renovação de todos os conceitos, de toda a forma que a pessoa vivia. O novo nascimento era a pessoa reconhecer que o que ela foi e viveu até ali não era o suficiente e não estava certo. E que ela precisava de ter um novo começo, um começo onde ela deixava tudo isso para trás, onde ela desprezava essa vida inteira, uma vida natural, uma vida, obviamente, no pecado, e agora ia procurar, através do recebimento de Jesus Cristo, ter uma vida diferente, uma vida conforme é ensinado pela palavra de Deus, pela Bíblia. Então Jesus Cristo disse: é necessário nascer da palavra de Deus, é necessário nascer do Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela reconhece que precisa de Jesus Cristo, que precisa mudar a sua vida para ter condições de ir para o céu, quando ela, reconhecendo, confessa os seus pecados a Deus, arrependida, ela pede que Jesus entre na sua vida e lhe salve, ele seja o seu salvador. Então, nesse momento, o Espírito Santo, que é a parte de Deus, que cumpre o ministério agora de viver nos homens e mulheres que aceitam a Cristo, e na vida dessas pessoas fazer a transformação. Então, esse Espírito Santo vem morar na vida daquele que aceitou, que pediu, que solicitou a Jesus Cristo seja o seu Salvador e pediu a Deus que mude a sua vida para um estado melhor, para a busca do caminho da santidade, da correção de vida, da perfeição, de viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então, esse é o novo nascimento. E quem passa pelo novo nascimento é remetido lá a João 1,12. Recebe o poder de ser feitos filhos de Deus. Então, quem é feito filho de Deus? É aquele que nasceu de novo. É aquele que recebeu a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. E o Espírito Santo veio habitar na sua vida, conforme a palavra de Deus fala. Então, esse é filho de Deus.
Como ser filho de Deus? Nascendo de novo. Só existe essa forma. Não existe outra. Inclusive aquela frase muito falada, Jesus é o melhor caminho, é uma frase equivocada, errada. Jesus não é o melhor porque quando eu digo que é o melhor, existem outros. E na verdade não existem outros. Jesus Cristo é o único caminho, não tem outro. Então, ser feitos filhos de Deus é nascer de novo, é receber a Jesus Cristo na sua vida como único e suficiente Salvador. Daí o Espírito Santo vem habitar conosco e ele transforma o nosso entendimento, transforma a nossa mente, transforma os nossos sentimentos, transforma as nossas vontades. Nós passamos a não ter prazer mais nas coisas erradas. E o Espírito Santo passa a nos mostrar na nossa consciência, no nosso entendimento, o que é certo e o que agrada a Deus. Então, nascer de novo é o caminho para nos tornarmos filhos de Deus. E apenas os filhos de Deus entrarão no céu. Apenas os filhos de Deus herdarão a salvação. Apenas os filhos de Deus não serão condenados ao inferno, ao fogo eterno. Já queimou a mão um pouquinho, já cortou, é uma dor mínima. Imagina todo o corpo ser imergido no fogo, chama, lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. É a condenação eterna. Para escapar disso, é preciso se tornar filho de Deus. E ser filho de Deus é fazer o que Nicodemos fez, procurar Jesus Cristo. Senhor, o que eu preciso fazer? Jesus Cristo ensinou. Nascer de novo, recomeçar, converter a sua vida agora para um estágio correto, um estágio que agrada a Deus. Isso é ser feitos filhos de Deus. Que Deus abençoe, que essa mensagem, essa demonstração da palavra de Deus clara, de maneira simples, sirva para orientar, sirva para dar luz a quem quer aprender sobre ser filho de Deus ou quem quer aprender qual o caminho para o céu. Deus abençoe. Boa noite.